A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Recubelo, sou teólogo e professor da Escola Dominical. Eu ministro aulas na nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, e também leciono para professores no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Então, hoje nós iremos tratar sobre uma lição muito importante. Todas as lições elas são indispensáveis para o nosso crescimento a partir deste tema. Este tema principal que se chama avivamento. A lição de número 6, ela vai falar sobre o avivamento no ministério de Pedro, ok? Então já vamos aqui para o textual para nós não perdermos tempo. Vamos lá. E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pontos a serem observados. Pedro se pondo em pé, ou seja, em um momento de destaque, em um momento ao qual ele vai declarar alguma coisa, em um momento de tomar uma posição, em um momento de afirmar as suas colocações, afirmações e experiências. Então isso é muito importante quando Pedro se põe de pé. E ele não se põe de pé sozinho. Com ele se levanta os 11 discípulos, incluindo Matias, que foi escolhido no lugar de Judas. Então Matias não é excluído desse grupo que já tem a experiência do batismo e tem a experiência de ter andado com Cristo, ok? São testemunhas oculares e Matias faz parte desse novo recomeço para os discípulos, ok? Então isso é importante nós salientarmos aqui. Então, todos os que habitam em Jerusalém, todos os que estão naquela festa, que seja isso notório. O que aconteceu raramente vai acontecer da forma como aconteceu. Então foi algo que mexeu com as estruturas da festa e também da cidade. Lembrando que foi em um momento de alegria. Então, já que aconteceu tudo isso, e vocês fizeram algumas questões e algumas perguntas, escutai as minhas palavras. Lembra das indagações anteriores? Se você voltar lá na leitura bíblica em classe da lição de número 5, o versículo 7 teve uma pergunta. Pois que não são galileus? É uma pergunta. Teve uma indagação também no versículo 12. O que é que quer dizer isto? O evento, esse momento. O que quer dizer isto? E o versículo 3 nós temos uma afirmação. Estão todos embriagados. Então, já que vocês têm perguntas, indagações e afirmações, eu me levanto agora para expor o que realmente está acontecendo. Então, escutai as minhas palavras. Olha para você ver que aqui já tem uma pregação perfeita, tá bom? Então vamos lá. Aqui a leitura bíblica em classe vai falar sobre Atos capítulo 2, versículo 14 ao 24. Lembrando que a lição de número 5, ela foi até o versículo 13. Então hoje é uma continuação da lição de número 5, porque nós estamos na lição de número 6, e é uma continuação do assunto da história e do evento, ok? Então tá bem explicadinho aqui. O versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé, nós já falamos aqui, tá? Então, olha para você ver outra questão importante para você anotar aí. Um está falando, é Pedro.
mas os outros 11 estão de pé, fazendo o quê? Tomando a mesma posição, confirmando as palavras de Pedro. Então é importante que eles estejam de pé, junto com Pedro, para afirmar e reafirmar tudo aquilo que Pedro está falando. Pedro não está sozinho. Pedro não está enganado. Pedro não está louco. Pedro não está desesperado. Pelo contrário, ele tem os discípulos que andaram com Jesus igual ele, que experimentaram a mesma experiência, estão ali confirmando junto com ele, com a presença em pé, juntamente com ele, para que o povo entenda que não é coisa da cabeça de Pedro, ok? Então, o versículo 15, estes homens não estão embriagados, ou seja, ele vai responder primeiramente àqueles que lá no versículo 13 falaram, eles estão embriagados, estão cheios de mosto. Pedro já começa a responder aquelas afirmações. Por quê? Como vós pensais, vocês apenas estão pensando, vocês não sentiram, vocês estão pensando. Sendo esta hora do dia, ou seja, a terceira hora do dia, que é 9 horas da manhã. Então Pedro já dá uma resposta muito clara e muito objetiva sobre aquele evento aonde estava reunido não somente os 12, mas quase 120 de um total de 500 que estavam ali quando Jesus foi assunto ao céu. O versículo 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Então ele vai descorrer os acontecimentos para fazer essa comparação, essa ligação entre o evento agora com o evento passado, do versículo 17 até o versículo de número 21, ok? Então do versículo 22 ao 24, no caso aqui, né, tem um corte no texto, mas aqui está falando sobre o Cristo aprovado ou o Jesus aprovado por Deus, ok? Então depois é interessante analisar esse episódio até o versículo 41, que é o versículo aonde se termina o assunto, ok? Então nós vamos ver aqui algumas características do apóstolo Pedro, tá? Nós vamos ver esse impacto, o impacto do batismo no Espírito Santo na vida de Pedro, qual foi a relevância, a importância e o efeito, tá bom? E essa importância e esse impacto também da experiência do batismo com o Espírito Santo para a igreja. O que é que ele representa? Dentre tantos avivamentos, o batismo com o Espírito Santo faz parte desse avivamento, que é um dos meios, ou seja, o próprio autor colocou aqui, o avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência. Qual é a experiência que a igreja está tendo e qual é o seu resultado? Com o batismo no Espírito Santo. Então, vamos lá. Então, entre a experiência do batismo e o testemunho cristão. Então essa é a ligação. Batismo, experiência e testemunho, tá bom? Então vamos lá. Dentro da introdução nossa, nós já vamos ver o autor falando sobre o protagonismo do apóstolo Pedro. Lembrando que aí da transição do capítulo 8 para o capítulo 9, nós já temos o protagonismo de Saulo, né? E nós vamos ver uma nova história, aí Pedro vai aparecer, se não me falha a memória, no capítulo 10 novamente, com alguns milagres acontecendo, mas o protagonismo agora está centrado na figura do apóstolo Pedro, tá bom? Então nós vamos ver que em 2 momentos da vida de Pedro, primeiro, antes de ser batizado, e segundo, depois de ser batizado, depois de ser revestido com o poder que vem do alto, tá bom? Então vamos lá. Pedro, tópico 1. Pedro antes do Pentecostes. As duas atitudes de Pedro.
Aqui o autor vai falar sobre uma palavrinha bem interessante. Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. Esta questão da identificação, ela é importante. Por quê? Quando nós falamos que nós somos pentecostais, é porque nós adquirimos uma identidade de um grupo. Nós pertencemos a um segmento, então isso é importante. Quando eu falo de identidade de Jesus, você vai ver que a identidade é um conjunto de atributos, ou seja, é a soma de todas as características que individualizam o quê? Uma pessoa. E isso faz com que ela se distingue das demais. Então olha para você ver que interessante quando nós falamos da identificação. Na outra revista nós falamos sobre o enfraquecimento da identidade pentecostal. No outro livro, na outra revista. Então você vê que são características, ou seja, é a soma de atributos que caracterizam um indivíduo. Ou seja, faz uma distinção das demais. Então, quando nós falamos que somos pentecostais, automaticamente nós não estamos nos excluindo de outros grupos. Pelo contrário, estamos nos diferenciando de outros grupos evangélicos, ok? Então, Pedro toma a palavra e vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós temos aqui um reconhecimento de Pedro. Por quê? Porque nós vamos ver que há dúvidas quanto quem Jesus é. Então essas dúvidas pairam na cabeça das pessoas no geral. E essas pessoas dizem assim: ele é o João Batista, ele é Elias, ele é Jeremias, ele é um dos profetas. Então causa uma certa dúvida na cabeça das pessoas. Mas Pedro está confiante. Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E com isso nós temos o quê? A fonte, porque isto lhe é revelado. Pedro reconhece, mas esse reconhecimento vem através da revelação, porque mesmo Jesus mesmo diz que quem revelou a ele não foi a carne, não foi o sangue, porque a carne e o sangue estava revelando Jesus como um dos profetas, estava revelando Jesus como João Batista, estava revelando Jesus como Elias, porque é fácil entender isso, porque se você pegar os milagres de Jesus e os milagres dos profetas, você vai ver que eles são parecidíssimos, alguns são idênticos na sua forma de fazer. Então, quando eles olhavam para Jesus, falavam assim: mas esse daí é Elias. Elias não morreu. Esse daí é João Batista, que ressuscitou. Mas Pedro recebe essa revelação através do Espírito Santo e ele entende que ele não é um dos profetas, que por mais que os milagres sejam parecidos e que da mesma forma como Jesus fez milagre, os profetas também fizeram, há uma coisa que o diferenciam. Esse agora é o Messias, ele é o verdadeiro, ele é o Filho do Deus vivo, e isso faz toda a diferença. Quem revela isso não é a carne, não é o sangue, é o quê? O próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Então vamos ver, então essa fonte é de Deus. Então vamos lá. Imediatamente após esse episódio, nós vamos ver Pedro fraquejando quando Jesus fala da sua morte e paixão, e ele fala: Senhor, não tem compaixão de ti? Aí você vai ver que o próprio Jesus o repreende, e nós temos aí um episódio desconfortável para Pedro, ok? Após ouvir uma pesada reprimenda, você vê um contraposto ao qual ele recebe uma palavra de aprovação. Isso acontece na vida espiritual e ministerial de qualquer um de nós, ok? Então vamos lá. Pedro nega Jesus 3 vezes. Então nós vamos ver aqui, nós não vamos entrar no assunto, porque o texto aqui está muito claro também, está muito objetivo. A primeira vez, a segunda vez, na terceira vez o galo vai cantar, identificando Pedro
como aquele que nega a Jesus. E o que eu queria destacar aqui é por causa da insistência dessas pessoas em querer saber se Pedro era realmente o seguidor de Jesus, ele começa a praguejar. E praguejar, se você procurar em qualquer dicionário bíblico, você vai entender que praguejar é o quê? É proferir praga, é falar mal, difamar e amaldiçoar. Então tem esses sentidos. Então você vai ver que Pedro tem uma atitude totalmente diferente das aprovações que ele havia e estava tendo, né? Então há uma decadência concernente à sua moral, à sua ética e também à sua espiritualidade, ou seja, a sua fé, a sua crença no próprio Cristo, ok? E mais ele vai ter aí um renovo, porque o próprio Cristo, o próprio anjo, aliás, quando aparece a Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, que é a aparição após ele ter ressuscitado, que o anjo que estava ali aguardando dentro daquela tumba, o que acontece? Quando o anjo dá a ordem a essas 3 mulheres, há um destaque no nome de Pedro, porque ele vai dizer: dize-lhes aos discípulos dele. Dele quem? Não é de Pedro, é os discípulos de Jesus. E a Pedro. Então, ou seja, toda essa questão da negação, da repreensão, iria fazer com que Pedro entendesse que ele não estava fora dos planos de Deus. Por mais que ele tenha negado Jesus 3 vezes, por mais que ele tenha sido repreendido por Jesus, ele não estava fora dos planos de Deus. Então, ele ainda continua no plano, e isso é importante. Marcos capítulo 16, versículo de número 7. Olha para você ver que coisa bela, que coisa maravilhosa que a Bíblia tem para nos revelar. Isso é muito importante e é muito gratificante saber de tudo isso, tá bom? Então vamos lá, o tópico de número 2 vai falar Pedro após o Pentecoste. Então nós vimos no tópico 1 Pedro antes do Pentecostes. Agora nós vamos ver um novo Pedro, o Pedro após o Pentecoste. O subtópico de número 1 vai falar Pedro batizado no Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui o seguinte: a pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Aí você vai ver Pedro concluindo essa calorosa pregação, e vale a pena você depois analisar a pregação de Pedro, os pontos abordados, e você vai ver que uma das questões exaltadas por Pedro é: arrependam-se e que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, para receberem o dom do Espírito Santo. Como resultado disso, como resultado dessa pregação e dessa apelação de Pedro, quase 3.000 almas foram batizadas. Aí nós temos aqui um entre aspas, né, para saber como foi, em quanto tempo foi, quem batizou, enfim, uma série de situações aqui, que talvez aqui seria o caso ou não, depende aí dos seus alunos. Você conhece os seus alunos e você sabe se eles vão levantar essa questão ou não. Mas o que eu queria aqui destacar é a palavra compungidos. Essa palavra diz muito sobre o sentimento que essas pessoas estavam sentindo. Porque quando eu falo que elas foram compungidas, eu estou afirmando que elas recebeu como que algo
perfurando o seu coração, ou algo que está espetando o seu coração. Então, o ato de alfinetar, ferir ou espetar agudamente. E quando você sente uma picada de uma agulha, você vê que ela dói praticamente todo o corpo, porque é algo tão fino, mas que dói tanto. Um espinho que entra no seu dedo, ele provoca toda uma dor intensa na sua mão. Então, olha para você ver o impacto dessa palavra dentro do contexto bíblico e compungir o seu coração. Era como se fosse o termo que nós usamos hoje em dia, né, como se fosse uma facada no coração, algo que perfurasse, algo que viesse para ferir o nosso coração e nos impactar com a dor do pecado, a dor do nosso ego, a dor da nossa desobediência, a dor da nossa falta de fé, enfim. Esse impacto que causou a mensagem de Paulo fez com que o coração daquelas pessoas ficassem agoniadas, né, querendo uma resposta. E olha para você ver, anota aí, né, nas suas anotações o seguinte: se você pega Atos capítulo 2, dentro do mesmo capítulo, tá? Pegando aí lição 5 e lição 6, aí a gente faz um panorama. Olha para você ver que interessante que nós juntamos aqui. Atos 2 e 7, surge uma pergunta após o evento: porventura não são galileus? Todos esses que estão falando, eu tenho uma pergunta pairada no ar. Atos 2 e 12, eu tenho uma indagação. Se são todos galileus que estão falando e cada um fala e o outro entende na sua própria língua, o que quer dizer isso? O que está acontecendo aqui? Será que eu devo me afastar? Será que eu devo me aproximar? Que negócio estranho é esse? Aí, se você olha o versículo 13 do capítulo 2 de Atos, você vai ver algumas afirmações. Pessoas que estavam ali dizendo: não, eles estão embriagados, estão cheios de mosto, é por isso que eles estão assim, é por isso que eles estão agindo assim. Mas aí Pedro, como nós já falamos, ele responde, né, no versículo de número 15 do capítulo 2 de Atos: estes homens não estão embriagados, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Aí ele começa todo um sermão. Aí o versículo chave aqui para responder todas essas questões, tá? É o capítulo 2, versículo 37, porque aqui eu estou falando de reconhecimento. Você vai ver que o autor citou o versículo 38, capítulo 2, versículo 38, no subtópico de número 1, né? Falando sobre arrependimento, o batismo e o resultado. E se você volta um versículo antes, que é o versículo 37, há a grande pergunta e o grande reconhecimento, na verdade. Esse reconhecimento do que eu devo fazer, porque eles mesmos perguntam: o que faremos, varões, irmãos? Então aí você vai ver que temos aí um reconhecimento daquele povo. É por isso que tantas pessoas aceitaram a Jesus e foram batizados. Vamos lá. Subtópico de número 2, Pedro e a cura do coxo. Vamos lá. Então nós temos aqui algumas questões. Primeiro, o coxo que estava no templo, do lado da porta formosa, e com isso não tendo ali o suficiente, o necessário ou o mais importante, tá? Que aquele homem poderia receber, né, em termos materiais, os apóstolos lhe oferecem um bem maior, mais duradouro, confiável, existente, e não era passageiro. Nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, eu te dou, eu recebi, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha para você ver o que é que você tem para dar.
Talvez você já deu esmola, você já fez tanta coisa. Isso é passageiro, é até bom fazer, mas é atos piedosos. Mas o que é que você tem de mais importante? Dê a palavra amiga, a sua palavra, o seu louvor. Tem gente que para de cantar, continue cantando. O hino, a palavra de Deus, ela salva, ela cura, ela liberta através do seu louvor. Através da tua ministração, talvez você parou de ensinar, parou de pregar, parou de fazer isso e aquilo. Não, irmãos. O que você tem, você dá. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Talvez você está aí doente, você está aí precisando de uma ajuda. O que eu tenho para te oferecer é isso. Eu, Adriano Recobelo, professor, teólogo, presbítero, não importa as credenciais. O que é mais importante disso tudo é o Jesus que eu tenho. Então eu te dou. Levanta e anda. Seja curado, seja renovado. Que Jesus venha te dar ânimo, fé, coragem. Então é isso que nós temos que dar. É isso que nós temos para oferecer. As outras coisas são secundárias. Essa é a mais importante. Eu posso ser teólogo, eu posso ser professor, eu posso ser presbítero, eu posso ser pregador, mas eu tenho que ter algo a mais. Esse algo a mais é Jesus. É isso que as pessoas precisam. Tá? Os cargos, as funções, é apenas um meio, porque o objetivo principal é Jesus, tá bom? Então, você vai ver que depois disso, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, tá? Lembrando que na primeira pregação de Pedro, nós temos duas grandes pregações. Na primeira, Pedro defendeu o quê? Quais são os pontos principais que ele defendeu? A profecia de Joel, junto com o batismo, a crucificação, tá? De Jesus. Ele defendeu e pregou o Jesus aprovado por Deus, tá bom? Isso na primeira ministração. E o plano de Deus para o seu povo, para Israel também. E você vai ver que na segunda pregação, você vai ver que ele prega sobre a morte, tá? E a ressurreição de Cristo, que é muito importante nessa segunda ministração, que vai salvar ali quase 5.000 pessoas, pregar a ressurreição e a morte de Jesus. Você vai ver também a crucificação, que é pregada nesse segundo sermão. A crucificação cumpriu os profetas. Você vai ver também o poder do nome de Jesus, que era algo muito notório. Tá? Jesus cooperava com sinais e maravilhas e prodígios, cumprindo a mensagem que os profetas, que os discípulos e apóstolos pregavam. Então ele ia cooperando e confirmando com prodígios, maravilhas e muitos milagres, tá bom? Então o poder do nome de Jesus. E o milagre confirma a divindade de Jesus. Então, não é apenas falar do nome de Jesus. A ti te digo, levanta-te, né? E anda em nome de Jesus. Ou não tem ouro, não tenho prata, mas a ti eu te digo, levanta-te em nome de Jesus. Ou seja, o nome de Jesus, na verdade, ele é a autoridade. O milagre confirma a divindade de Jesus. Então, o nome confirma a autoridade e o milagre confirma a divindade, tá bom? Então, isso é importante, porque eles não estavam falando o Messias, não, o Jesus, tá? O Jesus, aliás, eles estavam falando do nome Jesus, tá? Esse nome comum, esse nome popular da época dele, tá? Não, levante em nome do Messias, não, Jesus mesmo. Esse nome tem autoridade e o seu milagre confirma a sua divindade, tá bom? O subtópico de número 3, Pedro avivado em outras ocasiões. Nesse segundo episódio, 5.000 pessoas aceitaram Cristo como Salvador, isso você vai ver em Atos capítulo 4, versículo 1, e você vai ver dos que ouviam a palavra, isso é importante, dos que paravam para analisar, ou seja, porque eles precisam de aceitar, compreender, tá? Aí você tem a revelação. Aceitar,
compreender e a revelação. Então, primeiro passo, aceitou. Segundo passo, compreender. Porque se não compreender o que Jesus tem para falar, a mensagem que é pregada, que é ensinada, a aceitação não tem muita validade, porque apenas aceitou, mas não compreendeu a mensagem, não compreendeu o chamado, não compreendeu a missão, não compreendeu o objetivo. Então a compreensão, a decodificação da mensagem, ela é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam isso. Aí eles falavam que era em nome de Jesus, tá? Jesus, o Cristo. É por isso que o nome fala de autoridade. Milagre confirma a divindade, tá? Anote aí. Então você vai ver que as pessoas foram curadas e batizadas em nome de Jesus, porque esse nome tem autoridade, tá bom? Então vamos lá, porque perguntaram, questionaram, né? Eles, com que autoridade fazem isso? O Sinédrio não deu autoridade, o sumo sacerdote não deu autoridade, por que vocês estão pregando e anunciando o Messias, né? Então vamos lá. Aí você vai ver algumas coisas acontecerem aqui. Atos capítulo 4, do 29 ao 31, tá? Você vai ver que eles recebem poder para pregar e confirmar o evangelho, isso é fato, poder para pregar e confirmar o evangelho, esse evangelho das boas novas, tá bom? Então você tem aí, nesse momento de Atos capítulo 4, do versículo 29 ao 31, que a oração era tão poderosa, a forma como tudo acontecia era tremenda, que o local onde eles estavam se moveram, tá? Eles foram cheios do Espírito Santo e começavam a anunciar com ousadia. Olha para você ver que lindo e maravilhoso. Aqui nós vamos ver um milagre, outro milagre acontecendo pós Pentecostes, que é o caso de Enéas, né? Que ele foi curado, tá? Ele era paralítico, já fazia 8 anos, e você vai ver que a partir desse milagre de Enéas, você vai ver que ele, através da vida dele, através do milagre que aconteceu na vida dele, a Bíblia vai dizer que várias pessoas aceitaram a Jesus, tá bom? Então você vai ver aqui no capítulo 9 de Atos, né, o 34 e 35 principalmente, que a história de Pedro é retomada. Aí ele estava nas cidades de Lida e Sarona. Ele passou por essas cidades e uma dessas cidades estava quem? Estava Enéas, um paralítico. Após ele sair, ele foi chamado porque existia uma mulher chamada Dorcas, que havia falecido. Ele foi chamado, foi somente ele, tá? Os seus discípulos ainda pediram pressa para que ele voltasse. E ele sai de Lídia e Sarona e vai para Jope. Quando ele chega lá, ele encontra uma mulher que já estava morta. E ele ora e, no caso, essa mulher é ressuscitada dentre os mortos. Então você vai ver que através disso, aí você vai ver lá em Atos capítulo 10, versículo 42, e muitos creram em Pedro, no poder que Pedro tinha, não, muitos creram no Senhor. Então você vai ver que os milagres, eles são importantes, porque eles identificam determinado grupo cristão, tá? Porque a Bíblia vai dizer, e o Senhor cooperava com eles, com sinais, prodígios e maravilhas, e ia confirmando a palavra que eles pregavam. Então isso é muito importante para os nossos dias, tá bom? Milagres devem acontecer, batismo com o Espírito Santo deve acontecer, porque são confirmações do evangelho que são pregados, ok? Então vamos lá, o tópico 3, a Igreja de Jesus e o avivamento do Pentecostes. Então lá na primeira, aqui nas primeiras
na introdução e no primeiro tópico, nós vimos aqui esse impacto. Qual que é o impacto que isso causa? Então, aqui no tópico 3, nós vamos ver alguma questão. Então, quando nós falamos de pentecostalismo, até um professor nosso, o irmão Paulo, não sei se ele vai estar assistindo essa aula, ele falou algo e eu anotei aqui, eu achei muito interessante. Porque se critica muito o meio pentecostal, né? E hoje na hora ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, ó, essa frase é dele, né? Vamos atribuir a quem realmente falou. Ele diz assim, ó, é melhor ter um pouco de exagero, né? No meio pentecostal a gente sabe que tem vários exageros. Mas é melhor ter um pouco de exagero do que ter a sobriedade de um cemitério. Então eu vou repetir de novo. É melhor ter um pouco de exagero do que ter a sobriedade de um cemitério, tá? Então, porque os exageros a gente vai consertando, a gente vai analisando, vai entendendo, vai compreendendo, vai tirando, né? E vai se equilibrando. Agora, quando nós temos uma sobriedade de um cemitério, às vezes a tendência é sempre cair, é sempre afundar. Então, aí a igreja acaba caindo em uma grande armadilha, tá bom? Então, é por isso que os avivamentos são importantíssimos. Se a igreja está vivendo uma sobriedade de um cemitério, o avivamento é mais do que urgente. Senão, ela vai cair em um grande abismo. O avivamento vem como uma força, como um resgate para que a igreja continue sobrevivendo, tá bom? O subtópico de número 1, a igreja atual e o Pentecostes. Você vai ver que só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes. E se os crentes buscarem o derramamento no Espírito Santo como no dia de Pentecostes. O subtópico de número 2, será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Então, nós já falamos a questão das crises, né, as pré-condições. Nós temos um momento de alegria, que foi o dia de Pentecostes, e aconteceu esse grande evento, mas nós temos pré-crises, pré-condições. E essas pré-condições geralmente são crises. Crises espirituais, sociais, políticas, econômicas e eclesiásticas. E através dessas pré-condições, dessas crises, pode vir o avivamento. E num ambiente de muita iniquidade, o avivamento, ele é muito importante. Eu falei esses dias e já começo a encerrar aqui, que nós temos que parar para analisar o seguinte: o mundo jaz no maligno, mas o milênio só vai entrar as nações que não se encurvaram perante o anticristo. Nós seremos ressuscitados com Cristo, estaremos com o Senhor na glória, iremos reinar com Ele no milênio, mas vai ter nações, tribos e línguas que vão entrar. Só vão entrar no milênio aquelas que não aceitaram a marca, o número e o nome da besta. São 3 itens. E quem são essas pessoas? Eu quero, por mais que eu sei que nem todos serão salvos no Brasil, mas eu quero que a minha nação entre no milênio. Que a minha língua entre no milênio. Sabe por quê? Porque estamos trabalhando por um avivamento. E enquanto tiver esse avivamento, esses padrões éticos, morais, espirituais da igreja, a sociedade ainda vai continuar crendo em Jesus, por mais que não o aceitem e não o compreendam. Mas vai ser o suficiente para que elas não aceitem o anticristo lá no final. Então, eu louvo a Deus por esta nação onde nós moramos, ainda ter a chama do avivamento, ainda ter praticamente 90% da população que se diz cristã. Sabemos que no nosso meio, 12 milhões, segundo o IBGE 2010, são assembleianos, 25 milhões são pentecostais e 50 milhões se dizem protestantes, tá? 48 milhões mais ou menos. Então esse número deve aumentar aí com a chegada aí do novo IBGE. Então é isso, meus irmãos. Nós estamos aqui encerrando mais uma aula, mais um momento. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo. Essas aulas são muito importantes. Até abril teremos que alcançar a nossa meta de 1.000 inscritos, 4.000 horas, que é a nossa meta por enquanto. Então, contamos com a sua ajuda. Se você quiser nos ajudar com o nosso canal, deixando a sua contribuição,
o Pix está na descrição do vídeo e vai ser uma bênção. Deus vai te abençoar bastante, porque quem ajuda a obra do Senhor, com certeza colherá frutos de forma maravilhosa. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.